vida e fé católica. Reflexões sobre espiritualidade católica e informações que levam a alma a uma busca e aproximação com Deus. Leitura espiritual, a ajuda de Deus para as almas. No passado, a ajuda que as almas tinham para a edificação de suas almas era na maioria das vezes apenas verbal. Tratava-se de ouvir os sermões, homilia dos padres, que por isso mesmo era mais demorada e bem elaborada. As almas saiam da igreja revigoradas pela palavra. Era a época então de se decorar muitas coisas, já que a prática da escrita não era usual. A pouca leitura que havia era de textos copiados à mão, normalmente nos mosteiros onde haviam os copistas que reproduziam as obras. Depois, com o surgimento da imprensa, tudo se tornou mais fácil e os livros se espalharam. Com a facilidade dos livros, as pessoas não ficavam mais presas às pregações verbais e podiam ler muitos livros de ajuda espiritual. E isto vem ocorrendo através dos séculos. Todos os santos foram grandes leitores. A leitura espiritual é como uma grande ajuda de Deus para as almas. Por isso mesmo Deus inspira grandes santos a escrever e seus escritos ficam para a posterioridade como uma ajuda inestimável para todos que querem se aperfeiçoar na busca de Deus. Através da leitura de livros santos se recebe muitas luzes e inspirações divinas. Já no início do cristianismo, São Jerônimo dizia que na oração nós falamos a Deus, mas na leitura é Deus que nos fala. Não podemos ter perto de nós um diretor espiritual nem os pregadores que nos dirigem e nos comunicam as luzes necessárias para caminhar bem, mas os bons livros preenchem essa lacuna que temos no aprendizado e crescimento de nossa alma. Santo Agostinho diz que os livros são outras tantas cartas que o Senhor em sua bondade, nos envia para nos advertir dos perigos e ensinar-nos os caminhos da salvação. Muitos santos se converteram ou mudaram de vida a partir de uma leitura. O próprio Santo Agostinho deixou suas paixões e vícios a partir da leitura de uma epístola de São Paulo. O mesmo sucedeu com Santo Inácio de Loyola, que era soldado, e estando no leito convalescendo de uma doença, para passar o tempo tomou um livro e começou a ler a vida dos santos. A partir de então mudou de vida e tornou-se num grande santo. Santa Teresa de Jesus começou lendo as aventuras de cavaleiros em sua infância e depois sempre foi grande leitora. Passou a escrever por ordem de seu confessor e suas obras ao largo do tempo tornaram-se fonte de grandes conversões e espiritualidade, dando à santa o título de doutora da Igreja. Santa Edith Stein, uma judia, não praticante que se tornou filósofa e ateia na época da Segunda Guerra Mundial, uma vez, na casa de amigos, numa determinada noite, encontrou um livro de Santa Teresa de Jesus, e lendo-o durante toda a noite, ao amanhecer, já não era judia nem ateia. Convertera-se e logo em seguida abandonou o mundo e entrou para o convento, tornando-se também santa. Quais livros devo ler? Não existe uma recomendação especial. Tem pessoas que tiram mais proveito dos livros voltados para a oração, outros para os exemplos da vida dos santos. Cada um deve escolher o tipo de livro que mais lhe inspire na aproximação com Deus. Os livros escritos pelos próprios santos como os de Santa Teresa, os de Santo Agostinho, São João da Cruz, de Santa Teresinha do Menino Jesus, de Santa Catarina de Siena e muitos outros são os melhores. Pois neste caso, é como se estivéssemos ouvindo o próprio santo. Há muitos livros escritos por padres, mais antigos, muito bons e inspiradores. Entretanto, dos padres modernos não podemos dar uma opinião favorável, pois hoje tudo gira em torno do dinheiro e muitos escrevem com esta finalidade. Receberam de graça de Deus, mas só passam para frente seus conhecimentos por dinheiro, o que é uma lástima. A leitura espiritual deve ser a continuação da Igreja em nossa vida. Assim como encontramos na Santa Missa um pedacinho do céu, na leitura espiritual há a voz de Deus que através de seus santos nos ajuda e nos ensina. Assim, nossa leitura espiritual deve ser diária e frequente. Ela vai nos afastar do demônio, e ajudar-nos a dominar nosso inimigo corpo e nos distanciar dos bens materiais. Além dos livros, vários padres bons e desinteressados escrevem ótimos artigos com a única finalidade de ajudar as almas. Estes artigos podem ser lidos nos vários sites católicos do mundo. Abordam os mais variados temas, mas todos de proveito para a alma. Um alerta que deve ficar para todos é que é preciso ler unicamente para avançar no amor divino,
nunca para instruir-se nem para satisfazer a curiosidade, pois neste caso se trata de uma leitura inútil e mundana, longe do aspecto espiritual. É conveniente, antes da leitura, fazermos uma oração de pedido a Deus que nos ilumine, pois como já foi mencionado, neste tipo de leitura é o Senhor que se digna de nos falar. Assim, esta leitura é muito diferente da leitura mundana. Requer nossa atenção e reflexão, é próxima de uma oração.